Esse podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao GO2Go, um podcast feito por GOs, para GOs e um espaço seguro para que as nossas divergências possam finalmente convergir. O meu nome é Alice e para o episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que na verdade foi muito solicitado por várias pessoas, mais conhecidos como meus amigos, que são minha fonte de pesquisa, né? E a gente vai conversar sobre cosmiatria na gestação. E um pouco extrapolando também para doenças de pele, alterações fisiológicas e tudo que envolve isso. E para essa conversa eu trouxe duas pessoas muito especialistas na área e queridos, o Dr. Anderson, que está aqui comigo no estúdio, e a doutora Letícia, que está presente pelo Google Meet. E sem mais delongas, doutor, conta pra gente como o senhor chegou até aqui. Obrigado. Alice, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Parabéns pela iniciativa, adorei esse seu podcast. Então, meu nome é Anderson Pinheiro, eu sou médico ginecologista obstetra. Eu fiz minha graduação em medicina, mestrado e doutorado aqui na Unicamp, fiz meu pós-doutorado nos Estados Unidos. E, atualmente, eu trabalho em instituições públicas e privadas, então eu consigo ter uma boa visão sobre os dois tipos de paciente, né, quais são as demandas, porque de forma geral é um pouco diferente. Uhum. Sou autor do livro chamado A Internet Não é Legal para Gestantes. Leiam. Sou casado com o João, que esteve aqui no primeiro episódio. Sim. E sou pai do risoto e do feijão. Sou muito amigo da Letícia, que é ela que vai ser apresentada daqui para frente. Obrigada, doutor. Seja muito bem-vindo. Eu tô muito feliz que deu certo. E para conversar um pouco mais da parte da dermatologia, mais especificamente, a gente trouxe a doutora Letícia. Doutora, conta pra gente como que a senhora chegou até aqui. Oi, Alice. Oi, Anderson. Bom, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. E eu cheguei até aqui a convite do Vande, meu grande amigo, e Alice. E eu sou médica dermatologista, eu me formei na Unicamp. Depois eu fiz residência em dermatologia no Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru. Fiz meu doutorado na Unicamp. E hoje eu trabalho no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP aqui. E trabalho no meu consultório também, onde eu atuo também, né, então com pacientes privados e pacientes do SUS. Também entendo bastante essas duas realidades dos pacientes. E acho que esse assunto vai ser muito legal, porque é uma constante, né? Todo mundo quer saber o que fazer. Acho que tanto os profissionais de saúde quanto os próprios pacientes, né? Gerar muitas dúvidas. E eu acho que cada vez mais, né? Sim, é verdade, porque a gente tem um arsenal grande aí de coisas, né? Para usar, para ajudar. Com certeza. Obrigada, doutora, por ter aceitado o convite, por ter feito dar certo. Então, gente, para começar, só falar um pouco de por que eu achei que era importante a gente trazer esse tópico, que é porque, além de ser uma dúvida que eu acho que sempre existiu e que, como a doutora Letícia falou, a gente está aumentando o nosso arsenal de cosméticos, de produtos e de procedimentos, eu sinto que a realidade que a gente vive, como o senhor falou, a internet não é legal com as gestantes, a gente tem uma pressão social cada vez maior para se manter um certo padrão de beleza, tanto fora quanto durante a gestação. Então a gente vê, tipo, essas gestantes que já terminam de parir, estão com a barriga feita lipoled, né, e tudo que a gente sabe por aí. Mas, de certa forma, eu acho que também a gente tá entendendo um pouco mais essa demanda no sentido de, tudo bem que a gestação é um período que vai passar e que a maioria das alterações que podem acontecer durante ela vão ser autolimitadas, mas a autoestima das pessoas está cada vez mais ligada a isso, né? E eu acho que a gente não precisa... É uma ideia muito rasa a gente falar que, fica feia mesmo aqui na gravidez e depois a gente resolve. Ou então, você não vai fazer tal coisa porque você tá grávida e a gente não sabe se pode ou se não pode. Eu acho que a gente precisa saber
para orientar e compartilhar essa decisão de sim ou se não. Se vai fazer um procedimento, vai pintar o cabelo, vai usar tal produto, porque às vezes a pessoa já passou por vários problemas com a pele na vida dela, finalmente chegou na fase adulta que ela tá se sentindo confortável com isso, chega a gravidez, piora tudo de novo. A gente precisa explicar para ela, né, por que pode ou que não pode. E aí eu acho que foi por isso que eu quis trazer. E acho que a gente podia começar, talvez falando com o Dr. Anderson, do que é normal e o que não é normal e o que é esperado ou não esperado de alterações de pele na gestação. Pode ser? Claro. Então, durante a gravidez, a gente vai ter uma série de transformações que são fisiológicas e que são esperadas. Algumas pacientes vão ter algumas manifestações mais exacerbadas de algumas alterações, algumas vão ser um pouco mais tênues, não vai sentir tanto. Basicamente, mediado por hormônios, o que a gente tem? A gente tem o que é o mais comum, que é o mais típico que as pacientes reclamam mais, é o estímulo dos melanócitos, porque ela tem, por questões hormonais, o aumento do hormônio estimulador do melanócito, então você tem um aumento da atividade dessa célula que ela é capaz de produzir a melanina, e aquilo pode trazer alterações crômicas na região da pele. Como que a gente enxerga mais? O que é o mais comum? A gente enxergar esse escurecimento em região do mamilo, região vulvar, naquela que depois fica denominada como linha negra. Mas também pode acontecer o famoso melasma, né? Que acontece aqui na região malar, aqui na região frontal. A Letícia pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa incorreta, tá, Letícia? Tá tudo certo. Isso pode acontecer, a maior parte das vezes ele pode e vai regredir no período do puerpério. Tem algumas medidas que a gente pode fazer durante a gravidez para fazer com que a chance da paciente de desenvolver o melasma seja menor. Outras coisas também podem acontecer. Por exemplo, em relação ao ciclo do cabelo, né? Eu costumo falar com as minhas pacientes que, assim, é como se o ciclo ficasse interrompido. E aí, o cabelo, ele tem um ciclo natural, que ele vai crescer, vai nascer, vai crescer e vai cair depois de um tempo. Durante a gravidez, esse ciclo, na maior parte das vezes, ele fica interrompido. Só vai crescer, nascer e crescer. Sendo que essa fase de queda, ele vai acontecer principalmente no puerpério, exatamente pela causa das quedas dos hormônios. Outras coisas que também são bem comuns é por causa do aumento da vascularização que a gente encontra durante a gravidez. Então, a mulher ela tem uma suscetibilidade maior a ter aparecimento de vasinhos que ficam aparentes, né? Ou até mesmo de algumas manchas relacionadas à fragilidade capilar que pode acontecer. O que isso também vai interferir de alguma forma da possibilidade de realização de alguns procedimentos que são mais invasivos, relacionados à cosmiatria, que aí seria uma outra questão. Não exatamente ao tipo de substância que é utilizada, mas ao procedimento, à manipulação, que pode sim causar algumas alterações na pele. A gente pode falar disso mais para frente. Mas basicamente é isso, né, Letícia? Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que o Anderson falou bem sobre essas alterações aí, né? Algumas alterações na gravidez, o paciente gosta, né? Então, essa fase aí do ciclo capilar, né? Que o cabelo fica mais, normalmente as grávidas notam o cabelo mais volumoso, mais bonito durante a gestação, e aí o contrário no pós-parto, quando a gente já vai ver o eflúvio telógeno, né? Então, esse ciclo, os pacientes entram, né, numa fase de queda mesmo capilar, né? Os cabelos entram numa porcentagem maior em fase telógena, que é a fase de queda, e aí é quando o paciente começa a ver mesmo o cabelo caindo mais. Então, assim, durante a gestação, algumas coisas melhoram, né? Então, a gente fica com uma impressão de que o cabelo tá ótimo, né? Embora, por exemplo, unhas, né? Às vezes a grávida pode ter algumas alterações ungueais, mas, no geral, os pacientes vão bem. Mas em termos de alterações fisiológicas, acho que o Anderson contemplou bastante aí essas alterações maiores, né? Não sei se a Alice gostaria de saber alguma alteração em específico. Eu tenho dúvidas, na verdade. Primeiro, o melasma é obrigatoriamente facial, certo? Não, tipo, se tiver alguma mancha em outros locais do corpo, a gente não denomina de melasma. É isso? O melasma, ele é essa hiperpigmentação que acontece, de fato, no rosto. Existe, sim, melasma extrafacial, é de ocorrência bastante rara e de diagnóstico controverso também. Então, basicamente, vamos dizer que 99,9% dos melasmas são, de fato, na face.
Então, mas ele consiste mesmo numa hiperpigmentação, então é uma mancha hipercrômica, né, uma mancha acastanhada que acontece em qualquer região do rosto, mas normalmente na região malar, é muito comum na região frontal, mas é uma grande mancha. Às vezes os pacientes confundem isso com as melanoses ou lentigos, que são, na verdade, as sardinhas, manchinhas pequenas. Então, essas manchinhas pequenas, que são lenticulares pequenininhas, essas são as sardinhas, são outros tipos de manchas. O melasma, ele é como se fosse um tom mais escurecido mesmo da pele em alguns locais. Esse é o melasma. E o melasma, ele regride no puerpério, no final da gestação, espontaneamente? Ele pode... Pode regredir, sim. Sim, por favor, o melasma, eu digo que ele tem vida própria. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com ele posteriormente, mas a gravidez, ela é um gatilho para piora de melasmas durante a gestação e para surgimento de novos melasmas também. Por conta dessa questão toda hormonal que envolve a gestação e o período do puerpério, então, assim, normalmente na gestação existe esse gatilho, depois, na fase puerperal, esse melasma tende a paulatinamente melhorar, mas não necessariamente ele vai regredir 100%, mas pode sim. Muitas grávidas têm o melasma somente durante a gestação e depois, passado esse período, o melasma pode regredir. É que existem melasmas, de fato, leves e outros melasmas que são mais severos, então, cada caso vai demandar um determinado tipo de cuidado, mas todos eles precisam de cuidados gerais básicos, né? Por exemplo, filtro solar, evitar exposição e tudo mais. Mas sim, na verdade, ele pode sim regredir 100% ou parcialmente após o parto. Tá, obrigada. Acho que aproveitando então que a gente está falando das alterações fisiológicas da gestação, a gente podia falar um pouco também de outras que são fisiológicas, mas que acabam que permanecem. Por exemplo, o aparecimento das estrias, né? Principalmente na região abdominal, que a gente sabe que vai crescer. Tem como prevenir? Vai acontecer de qualquer forma? O que a gente estria, sabe? ela é multifatorial, como a grande maior parte das coisas da medicina, né? Tem uma questão genética relacionada, mas ela também está relacionada ao ganho de peso durante a gravidez e alterações que a gente sabe que pode dar aquela sobredistensão uterina, que às vezes não é controlada pela paciente. Às vezes ela apresenta um polidrama, um macrosômico, gestação gemelar, então tudo isso vai propiciar. Então, aquele grande estiramento da pele que acontece de forma abrupta. Algumas coisas a paciente consegue controlar, por exemplo, o ganho de peso, a alimentação, uma dieta, hidratação, isso a gente pode manter. Mas tem outras coisas que ela não vai conseguir controlar. A estria também, eu costumo falar assim, que é a sorte da gestante que é idosa, né? Na verdade, aquela paciente que é gestante idosa, ela tem menor risco de desenvolver a estria, porque a estria é uma coisa de pele jovem. Então, você vê muito em adolescente, gestante jovem, abaixo dos 25 anos, abaixo dos 30 anos, e é um pouquinho menor frequência acima dos 35, 40 anos. Então, eu falo, a grande sorte da gestante idosa, para a gente gestante idosa acima dos 35 anos, é aquela que tem menor risco de desenvolver estrias. Tá. E da mesma forma, para a gente evitar o aparecimento, além da questão alimentar e do ganho de peso, tem a questão da hidratação, né? Que a paciente mantenha uma boa hidratação da pele. É um pouco controverso isso ainda, né, Letícia? De que realmente diminui a... Pois é, hidratação beber água ou passar hidratante? Tan. As duas coisas, né? Na verdade, a gente não consegue realmente medir, quantificar o quanto a hidratação vai prevenir essa distensão. Mas a questão é que, com a distensão gravídica, pensa numa bexiga que está lá esticando. A estria, ela é como se fosse uma rachadura nisso. Se a pele está hidratada, se a gente passar um óleo na bexiga, realmente essa distensão acontece de forma mais controlada, eu diria, sabe? Então, a gente realmente recomenda uma hidratação intensiva do abdômen e regiões que vão passar aí por um processo de aumento, mama, região dos quadris, e realmente intensificando a hidratação, e principalmente no final da gestação, em que
essa distensão ali, né, o volume gravídico fica muito maior, então a pele fica muito mais esticada. Mas a gente recomenda, sim, hidratar é sempre bom. Hidratar a pele, na verdade, ela é boa em toda situação, todo mundo deveria hidratar a pele. Sim. Acho que a gente doutora. negligencia Eu essa vou nossa melhorar. necessidade. E das Tá. duas formas, né? Via oral e Sim. passando os Sim, com cremes. certeza. Ia falar sobre a forma da gente não controlar. Você lembra que a gente só termina o desenvolvimento mamário na gravidez, né? Sim. Quando ela vira M4. E às vezes a paciente acabou de engravidar, não está relacionado nada com a questão do ganho de peso, mas por causa do desenvolvimento natural, que é fisiológico, por causa do grande aumento do volume das mamas, sim, ela pode ter Sim. aparecimento de estrias. Isso acaba sendo que quase que ela não tem alguma forma, tirando a hidratação, que ela pode sim controlar, outros fatores de controle ela não vai ter. Não vai ter, né? Não vai acontecer de qualquer forma. Tá, aí antes da gente passar realmente pra parte dos cosméticos, eu tenho uma outra dúvida. Por que a gente vê que algumas gestantes ficam com a pele maravilhosa, como se ela tivesse acabado de começar a tomar um anticoncepcional combinado de altas doses? E por que algumas voltam a ter acne, aparecem mais rugas, ficam com aquele aspecto ressecado, como se ela tivesse acabado de abandonar o anticoncepcional combinado dela? Essa pergunta é pro Vande responder, hein? Porque a gente não tem resposta. Eu também quero gente, mas saber é isso. lado, por entendeu? quê, Anderson? Por quê? Eu sei tratar, mas na verdade, por quê? a gente tem um grande aumento hormonal, certo? Estrógeno, progesterona tá lá em grandes níveis. E realmente, eu costumo falar que a paciente, quando ela tem a pele da gravidez, aquela pele viçosa, Então. aquela pele linda, maravilhosa, aquele cabelo volumoso, fala a melhor fase da mulher, eu acho que é durante a gravidez. Mas realmente, tem aquelas pacientes que têm um aumento da acne. Uhum. E eu acho que daí é mais relacionado à suscetibilidade individual, à resposta dos hormônios, à resposta do comedão, lá da forma acne. Uhum. A presença do aumento dos hormônios, que ela já teve isso durante a adolescência e talvez isso vá se repetir durante a gravidez, que a gente está repetindo esse grande aumento de hormônio que ela teve anteriormente, né? Talvez então uma sensibilidade maior. O que eu vejo no consultório é curioso, assim, a paciente que sempre teve a pele boa, parece que na gravidez costuma ficar com a pele boa igual. Não é justo, gente. Não é justo. Mas veja só, as pacientes que não tinham a pele, que têm pele mais oleosa, pele com acne, pode ser que na gestação fique maravilhoso, e pode ser que realmente ela tenha uma exacerbação aí durante esse período. Uhum. Mas sabe uma coisa interessante? A gente não costuma ver acne muito grave na gestação. Por incrível que pareça, piora, mas a maior parte dos casos são controláveis, sabe? Tá. Então, nem tudo está perdido. Tá bom. Sabe o que eu acho que também é muito legal a gente falar da gravidez? Que a paciente está muito preocupada com a sua gravidez, que ela quis engravidar, planejou, qual é o melhor desfecho. Geralmente, ela cuida da dieta. Uhum. E ela vai fazer uma dieta certinho para não ganhar peso, para não trazer efeitos colaterais para o bebê ou para ela mesma, enfim. E às vezes só dela trocar a dieta, de fazer uma dieta mais saudável, ela tem melhora da pele. Sim. Independente da exposição hormonal. Sim. Então assim, acredito que a dieta é uma coisa muito importante também, é uma coisa que a paciente talvez possa direcionar aí para tentar melhorar. Faz sentido, você tá certo. Equilibrar tudo, bom, né? Deixar tudo bonitinho. Sim. Então eu acho que a gente pode entrar um pouco mais na parte dos cosméticos em si, né? Talvez, se a gente quiser fazer na ordem do que a gente foi falando. Então, para melasma, a gente precisa de proteção solar. Para estria, a gente precisa de hidratação. Mas vamos entrar um pouco mais detalhadamente nisso. Acho que talvez a doutora Letícia consiga direcionar um pouco melhor essa parte. Doutora, o que a senhora costuma recomendar para suas pacientes no consultório? O que a gente, como obstetra, pode recomendar? Qual seria o momento de encaminhar para o dermatologista? Bom, acho que vocês, assim, devem receber muitas pacientes gestantes hoje numa faixa etária acima dos 30 anos de idade, e essas pacientes normalmente já começaram aí uma rotina de skincare, tratamento para rejuvenescimento, né, principalmente as pacientes aí acima dos 35 anos de idade. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando vai fazer um tratamento cosmético na gestação primeira coisa, pensar na segurança, né, da paciente, do feto, e segundo lugar, realmente qual a queixa que a gente quer tratar. Então, assim, para fotoenvelhecimento, a gente tem diversas opções. Então, por exemplo, filtro solar. Que filtro solar usar na gestação?
Já se falou por algum tempo, vamos usar somente filtros físicos na gestação. De fato, o filtro físico ele é muito interessante, porque as reações de sensibilidade a filtro solar físico puramente, elas são menores. Então, é um filtro que tem uma aceitação maior, ele faz um bloqueio UVA bom normalmente, porque ele faz realmente como se fosse um filtro de barreira. Então, o filtro solar físico, ele é realmente interessante. E ele é um pouco mais, não é natural, mas é mais natural do que os demais. Então, é um filtro interessante. Mas os outros filtros solares são permitidos também. Hoje, os filtros solares de hoje em dia são filtros solares seguros, podem ser usados tranquilamente durante a gestação. Então, não necessariamente precisa ser escolhido um filtro solar físico, pode ser um filtro solar químico mesmo, de marcas convencionais. Doutora, Pode qual a falar. diferença do filtro solar físico para o químico? O filtro solar físico, por exemplo, o óxido de zinco é um dos filtros solares físicos. Ele, na verdade, ele faz componente de barreira. Ele não faz uma reação química para te proteger do sol. Entende? Uhum. Então, o físico é puramente isso. Ele faz uma barreira física. E eu encontro essa informação nas embalagens? Não. É preciso conhecer as substâncias. Tá. Não vem escrito. Mas geralmente, não sei se eu estou errado, Letícia, me corrija, mas geralmente os que têm fator de proteção menores, eles não... Tem a maior chance dele ser só físico e não químico. Porque geralmente, para você conseguir um fator de proteção maior, você precisa associar o químico. Fator 90. Provavelmente deve ter físico. É químico. Muito disso? Alto, você diz? Muito tipo, alto, 90. Realmente os filtros 90, assim, normalmente, pelo menos todos os que eu conheço, eles são químicos, não conheço nenhum 90 físico. Faz sentido. Para você realmente aumentar, talvez agregar vários filtros solares juntos. Mas acho que para o paciente, de fato, ele vai precisar de uma certa orientação. Hoje em dia, quando ele é físico, se faz a propaganda, né? Filtro solar físico. Mas nem sempre isso vai estar... Não é obrigatório, né? Que se fale sobre isso, né? Mas o filtro solar químico, ele precisa, de fato, de uma reação química ali para fazer a proteção. E os filtros químicos, eles são um pouco mais alergênicos, né? Algumas substâncias mais, outras menos, mas isso acontece. Mas existe filtro físico de FPS variados, de 30, 50, mas de fato o que o Anderson comentou, né, os filtros muito altos, acima de 90, normalmente eles são químicos. Mas assim, os filtros solares infantis normalmente têm composição física nela, não necessariamente 100%, assim, para saber que é 100% físico, talvez perguntar para o dermatologista mesmo, mas assim, eu acho que não vale a pena o paciente ficar preocupado com isso, sabe? O que eu queria passar de ideia é que é muito importante ter a proteção solar e que os filtros solares que a gente tem hoje liberados para uso são seguros para uso na gestação. Não existe um filtro solar proibido que esse filtro está ali na prateleira para você comprar e o paciente não possa usar. Ele pode. Agora, se a paciente quiser fazer uma opção por uma composição um pouco mais tranquila, né, e quiser realmente fazer um filtro de barreira, tiver uma preocupação maior com o melasma, talvez ela precise de uma orientação dermatológica para chegar nesse filtro solar ideal para ela. Mas pode usar, o filtro solar bom é aquele que a gente usa e na gestação não é diferente, é pegar um filtro solar que gosta e usar. E o fator de proteção 30 é suficiente? A gente preconiza como mínimo um FPS 30 mesmo, mas existem algumas situações em que um FPS maior é interessante. De fato, não aumenta tanto assim a proteção quando a gente aumenta esse FPS acima do 30. É real isso. Quando a gente aumenta de um FPS 30 para um 50, a gente não consegue o dobro de proteção. Mas em algumas situações, como melasma, por exemplo, pacientes que têm tendência a fazer pigmentação depois de acne, pode ser interessante, sim, ter um filtro solar com FPS maior. O filtro solar, o FPS, ele é o fator UVB, que é o fator de proteção para a queimadura solar, mas os filtros, eles também têm proteção UVA, proteção para luz visível, e cada filtro solar tem um número para essa composição. Então, dependendo do que a gente desejar, o filtro solar pode mudar.
Então, no geral, FPS acima de 30. Se o paciente quiser alguma coisa a mais ali, uma proteção extra para mancha, vai para um 50, que não vai ter muito erro. Tá. E tanto faz se ele for filtro com cor ou sem cor, né? Hoje em dia, sim, porque nós temos filtros solares maravilhosos com FPS alto, né? Então, FPS do que a gente deseja, e UVA alto e proteção para luz visível também, tanto nos modelos com cor quanto sem cor. Antigamente se falava muito, esse antigamente que eu falo, 3, 4 anos atrás, se falava muito na necessidade do filtro solar ter cor para proteger mais, para melasma, por exemplo, né, ou para mancha, mas justamente porque normalmente se usa óxido de ferro para o filtro solar com cor. E o óxido de ferro, ele atua como uma barreira ali, mecânica, né? Então, ele aumenta o fator, ele aumenta o UVA, por exemplo. Então, naturalmente, um filtro solar com cor, ele vai ter um UVA melhorado. Mas hoje em dia, com os filtros solares bons que a gente tem, com tecnologia, existem filtros solares com ótimo UVB e ótimo UVA na versão sem cor. Então, não necessariamente precisa ser com cor, tá? Tá. Hoje em dia tem filtro solar do jeito que você quiser. Uma coisa, assim, impressionante. Obrigada. Eu ia falar assim, só que na verdade a gente como ginecologista, né, às vezes a paciente ela não tem acesso a uma orientação do dermatologista. Sim. E aí o que eu costumo falar é assim, igual a Letícia falou, qualquer protetor solar funciona, mas assim, também não basta só ele. Você tem que evitar a exposição ao sol, você usar camisa de manga longa, usar um boné quando vai fazer uma caminhada, fazer alguma atividade física. E às vezes você tem que tomar até esses cuidados quando a gente está exposto a essa luz branca aqui dentro dos ambientes, é verdade, né? Que essa luz branca também. A paciente começou a desenvolver melasma, exato, reaplicação outras vezes por dia, né? Sim. Que ninguém faz, né? Mas a gente tem que orientar. Acho que a reaplicação é o mais difícil. E qual que é a orientação certa de reaplicação? Quanto tempo? De um modo geral, a reaplicação deveria ser a cada 3 horas. É difícil a gente fazer isso, né? É difícil. A maior parte dos filtros solares tem... Eu não faço isso, tá? Então, assim... Tá. A gente orienta assim, ó, não vai ter exposição solar direta, então vamos pensar numa gestante com melasma, tá? Vamos pensar nessa pessoa que a gente quer proteger. Essa paciente, ela vai aplicar o filtro solar de forma ideal 3 vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço, meio da tarde. Se ela tiver uma exposição solar direta, então vai realmente pegar sol, vai andar ali um quarteirão, vai pegar sol direto. Lembra-se, reaplicou a mais de 3 horas. Se aplicou a mais de 3 horas. Se aplicou a mais de 3 horas, aplica de novo. Então, não tem exposição solar direta, só vai pegar luz de escritório, luz de computador, e não quer manchar a pele, reaplica de novo, né? Passou de manhã, reaplica na hora do almoço. Mas se tiver exposição solar direta, a cada 3 horas. Mas isso também varia, ó. Normalmente a gente não aplica a quantidade ideal de filtro solar, a gente passa menos, e normalmente os pacientes não reaplicam. E esse é um grande problema, você pode passar... É melhor você usar um filtro solar 30, né, que você aplique todas as vezes, né, certinho, do que usar um filtro solar lá 90 que o paciente aplicou pouquinho de manhã, não faz sentido. Né? Então, a reaplicação é essencial, Ô, Letícia, eu te perguntar uma coisa que eu tenho dúvida, se você me permite, né? Não, porque eu sou claro. curioso também. Essa orientação de reaplicação, ela também deve ser a mesma para os pacientes de pele negra, assim, bem escura mesmo? Pois é, o paciente de pele negra, ele já tem uma proteção natural, né? E até um certo tempo atrás a gente falava, eles não precisam usar um filtro solar com FPS mais alto, mas eles também podem ter melasma, podem ter outras desordens pigmentares, e nessas condições a gente aumenta o número do FPS também. Mas sim, o paciente, ela vai precisar fazer essa mesma rotina aí de skincare. Nesse momento que a gente está focando aqui, rotina de skincare, o objetivo de ter uma pele com aspecto saudável, sem manchas, sem melasma. A gente não está falando aqui de câncer de pele, né? Então, assim, essas reaplicações de filtro solar que a gente orienta ao longo do dia, mesmo sem exposição solar, o objetivo disso é manter a pele sem manchas, mas ninguém vai ter câncer de pele porque não passou o filtro solar ficando dentro de casa. Então, assim, é importante deixar isso claro,
E para as pacientes de pele negra, assim, não é para ficar preocupada porque não usou filtro solar e estava dentro de um ambiente, é mais focando mesmo nessa questão mais de embelezamento mesmo da pele. Uhum. Tá. Doutor, o que o senhor recebe mais de queixa no consultório relacionada à pele, além do melasma? Eu acho que você pontuou bem a questão da acne, que tem algumas pacientes que você vai ter um aumento da acne, e no puerpério quase todas vão reclamar da queda de cabelo, praticamente todas. Então eu já oriento durante a gravidez, que é para não assustar na Já dá um fase aviso puerperal, prévio. exatamente. Para avisar, falar tudo isso é natural e não é que você vai estar ficando careca relacionado à perda de cabelo. Na verdade, o cabelo que devia ter caído durante a gravidez, ele vai cair no final. Tudo junto. Tudo junto. Você vai ter o volume de cabelo que você já tinha antes da gravidez. Mas basicamente é isso. Estria é uma coisa que eu não vejo tanto mais, porque assim, o meu perfil de paciente no consultório é uma paciente um pouco mais velha. Uhum. Então geralmente ela não vem, e geralmente as pacientes do consultório, elas têm um desejo de gravidez, então tem todo aquele cuidado, faz atividade física, alimentação, acompanha com o nutricionista, faz a hidratação de forma correta, proteção solar. Então assim, dificilmente a gente vê outros problemas mais relacionados. Tá. E, doutora, como que a gente pode fazer o tratamento da acne na gestação? Existem muitas substâncias que a gente pode usar para acne na gestação, viu? Então, assim, por exemplo, a gente usa para acne, a acne é dividida em graus, né? Então, acne grau 1, 2, 3, 4 também, assim, que é uma acne mais grave. Mas na acne grau 1, que é a acne comedoniana, que tem só cravinhos, né, pontinhos pretos, uma pele aí mais oleosa, você pode usar com tranquilidade aí um sabonete para pele oleosa. Normalmente a gente só evita, assim, que tenha uma porcentagem alta de ácido salicílico, mas normalmente os sabonetes à venda nas farmácias têm uma porcentagem já baixa, né, que não seria proibido para uso aí durante a gestação, então dá para usar um sabonetinho anti-oleosidade. A gente pode usar ácido glicólico, por exemplo, na gestação, numa porcentagem não muito alta, 6, 8%, isso ajuda para comedão. Para paciente com acne grau 2, que já vai ter as pústulas, né, as lesões avermelhadas pela acne, a gente pode usar tópicos, por exemplo, de eritromicina. O ácido azelaico, ele é tranquilamente usado aí na gestação, inclusive é uma ferramenta ótima aí também para o melasma que a gente estava comentando. Então, e é uma medicação muito segura, a gente pode usar, o paciente usa isso cronicamente ao longo da gestação e consegue aí um bom equilíbrio da acne grau 2 e, eventualmente, localizado em pústulas, pode ser usado a eritromicina, por exemplo. O próprio peróxido de benzoíla, hoje em dia, já é aceito para uso, então pode ser aplicado a ele localmente, né? Já a acne grau 3, que é uma acne mais grave, que vai ter indicação aí de medicação sistêmica, a gente normalmente pede liberação aí do GO se for precisar usar alguma coisa. Felizmente, a gente não tende a ver muitos casos nessa situação, né? Mas de tópicos, a gente tem diversas opções aí para uso. Doutora, e com relação a procedimentos para a acne? Então, peeling, limpeza de pele, pode fazer? Pois é. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é se é seguro na gestação, e a outra coisa é se ele deve ser feito na gestação. Então, assim, os peelings podem ser feitos na gestação. Então, normalmente eles têm uma ação de curta duração, então não teria um problema para o feto. Porém, não se recomenda a realização de peelings na gestação, porque a paciente tem uma tendência a hiperpigmentar. Então, isso tem que ser pensado com muito cuidado. Então, normalmente, a gente acaba não fazendo os peelings na gestação por Ela conta pode do hiperpigmentar risco de pelo peeling, né? pode hiperpigmentar pelo peeling. Quando você faz o peeling, uma camadinha, né, superficial ali da pele é removida. Essa pele se torna mais sensível ao sol, por exemplo. E aí, a paciente que já está com esse risco aumentado, né, com uma sensibilidade ali maior, se expuser, existe uma chance maior aí de um desfecho não muito favorável. Então, normalmente, acaba-se não se fazendo. Precisa
pensar muito se quiser fazer, né? Uhum. Então, Sim, assim, em e termos de limpeza de risco, pele. se o paciente fizer um peeling e não sabia que estava grávida, por exemplo, difícil, isso Uhum. não vai trazer um problema. Mas a gente agendar para fazer, né, de forma programada, isso a gente não costuma fazer. Tá. E limpeza de pele, aquelas com extração, com, sei lá, maquininha? Normalmente a limpeza de pele, se for feita por uma esteticista bastante cuidadosa, pode ser tranquilo de ser feito, né? Desde que se tome cuidado aí com os cosméticos que vão ser usados durante o procedimento, então evitar coisas muito abrasivas, coisas que possam irritar a pele. Mas é Tá. possível sim fazer uma limpeza de pele só com extração mecânica, delicada, não existe um problema. Mas Tá. sempre com E cuidado para assim, não ter hiperpigmentação. tá. Do que a gente falou até agora, então, focando mais realmente na pele, principalmente o rosto, né? O que é proibido? O que não pode? De jeito nenhum, então. Olha, então, pois é, proibido de falar não pode de jeito nenhum de produtos tópicos, a gente não tem uma proibição maligna de nada que vai ser De certeza, usado, né? e de certeza Mas também, mas as no geral. tretinoínas, elas são evitadas, né? Pois é, mas olha só, a tretinoína a gente não usa durante a gestação, é recomendado que não se use, mas a chance de um paciente aplicar uma tretinoína numa região do rosto e ter isso Ah, sim. absorvido e ir para o Passar a feto, barreira placentária. pois É. E é, daí você me perguntou a não questão vai da pele na acontecer. na gravidez. Eu acho que é legal a gente conversar com a Letícia, porque o que eu encontro é o seguinte: às vezes a paciente não planejou a gravidez e Uhum. ela tá fazendo o seu tratamento cosmético, fazendo a aplicação de tratamentos de skincare, como por exemplo, vitamina C, Ácido ácido hialurônico. hialurônico, o tipo de hidratação, e ela engravida e chega no consultório e pergunta para você: e aí, o que que eu posso continuar? O que que eu tenho que retirar? Tá aqui minha listinha. Exatamente. E aí eu acho que é uma coisa a gente ter uma ideia do que poder orientar ou não, Uhum. principalmente ácido salicílico que o pessoal usa fora da É, gravidez, né? então, assim, acho que a gente pode seguir uma linha para uma linha mais segura. Então, assim, não se preocupar que se o paciente estiver usando vários produtos ali que não se sabe se vão ser ok, então, por exemplo, ácido salicílico, não é bom que se use em altas concentrações e em áreas muito extensas. Então, essa, por exemplo, já é uma coisa que a gente não vai orientar a usar, né? A gente já vai Uhum. tirar. Tretinoína, embora não vá ter problema no feto, mas não vai ser usado também, então a gente vai tirar também. Hidroquinona, a gente vai tirar. Então, de um modo geral, acho que a gestante chegou no consultório ginecológico, reduz essa listinha. Vai deixar com Tá. filtro solar, deixa com a vitamina C, que vai estar tranquila, não vai ter problema a vitamina C. E o tratamento que ela fazia para o rosto, se fosse para fotoenvelhecimento, para melasmas, coisas especiais, eu acho que isso pode ser discutido conjuntamente. Aí o dermatologista com o GO se continuou ou não, mas no geral, por exemplo, tratamentos clareadores à base de tretinoína e hidroquinona vão ser suspensos. Se for alguma coisa com ácido glicólico, dá para manter. Mas existe muita combinação de produtos, né? Tem vários produtos Sim. que, na verdade, ele não é uma coisa só, são 3 coisas ali. Então, no geral, ó, vamos lá, vamos ficar com filtro solar, usar um sabonetinho, né? Vamos usar um clareador mais Hidratar. leve, hidratar a pele, mantém sua vitamina C. E vai estar ok. Tá. Agora, o paciente tem necessidades especiais ali, precisa manter algum tratamento, aí conversar de fato ali para ver se troca para uma coisa mais leve ou se mantém em suspenso com a receita mínima. Mas o filtro solar vocês vão manter com certeza, né? O Tá. sabonete que o paciente usa, né? De uso diário. Tá bom. Eu gosto de fazer uma ressalva em relação à hidratação, porque tem aqueles hidratantes à base de ureia, e a gente, como ginecologista, não eu prefiro tirar. Tá. Sim. Mas, teoricamente, se você for ver na literatura, até 3% de concentração você poderia autorizar. Eu acho que para deixar. Evitar problemas. Exatamente, para não deixar a paciente confusa, eu prefiro tirar e falar: tem outros tipos de hidratantes que você pode usar, tem aqueles específicos da gravidez. Precisa ser específico da gravidez? Não. Não. Ele só é muito caro, mas ele tem outras vantagens, como por exemplo, não tem um cheiro muito forte, né? Ele Hipoalergênico. hipoalergênico, exatamente. Mas teoricamente, se a paciente puder usar o hidratante da gravidez, melhor, né? Uhum. Sim. O que a gente estava conversando antes também é que eu gosto de sentir a paciente. Assim, para GOs, como é um podcast para GO,
tem diversos tipos de pacientes. Tem aquelas mais tranquilas e tem aquelas que são super preocupadas. Aquelas que querem ser a perfeição durante a gravidez. Então, como a gente, na maior parte das vezes que a gente vai discutir cosmiatria, não tem estudo de segurança para a maior parte dos estudos, tá? Das substâncias. Eu vou falar assim, ó, tá com certeza liberado você usar esse tipo de substância no rosto, tirando protetor solar? Olha, Não, né? difícil, eu tenho estudos que eu não mostro malformação fetal, mas eu não tenho acompanhamento a longo prazo, ver se tem alterações de comportamento, por exemplo, que às vezes pode ter relacionado, a gente nunca vai ter esse tipo de resposta, a não ser que a gente tenha grandes estudos longos, que eu não vejo nenhum Que é acontecendo até o praticamente momento. impossível na obstetrícia, né? Que eu não vejo nenhum acontecendo. Então eu sinto a paciente que ela é muito preocupada, que eu sei que ela, qualquer coisa, quero tomar água com gás, vai fazer mal pro nenê, aí eu já prefiro ter aquela posição de falar, olha, estudo de segurança não tem, talvez seja melhor evitar. Para aquela paciente que já é mais tranquila, fala assim, eu já estive grávida, já usei na outra gravidez, foi tudo bem, aí eu sou um pouco mais permissivo, mas assim, eu sinto e sempre esclareço, olha, estudo de segurança para isso não tem, você pode usar, assim, caso você queira arriscar ou não. Isso serve para tudo, né? Se a paciente vai querer fazer botox, se ela vai querer fazer outros tratamentos mais específicos no rosto. Então, eu oriento, porque é difícil como GO a gente liberar. Mas às vezes eu falo para a paciente, eu como paciente talvez fizesse, entendeu? Arriscaria, entendeu? Tá. E aproveitando esse gancho, a gente podia falar dos procedimentos estéticos em si, né? Botox, pode ou não pode? E lifting, pode ou não pode? Outros procedimentos em geral, né? Pois é, você sabe que eu até fui rever isso para fazer esse nosso podcast, porque isso é tão falado e polêmico na dermatologia. Pode fazer botox? Pode fazer preenchimento? E vários dermatologistas querem muito que possa. Porque o paciente fica pedindo, né? E aí é o seguinte, teoricamente pode, né? Teoricamente, porque assim, a toxina botulínica ela não passa barreira placentária, então assim, teoricamente não vai ter problema, a dose que se usa para fazer botox, a gente normalmente usa a dose aí de 50 unidades, a dose tóxica é de 600, então assim, a dose que se usa é muito pequena, para acontecer alguma coisa aí não teremos problemas ali. Mas é aquela grande questão, a gravidez é um período aí temporário, né? O paciente, ele tá ali passando por momentos ali, o metabolismo fica diferente durante a gestação. Então, assim, será que o paciente vai fazer uma reação de hipersensibilidade ao botox durante a gestação, que não faria no período fora da gestação? A gente não tem essa resposta. Então, no geral, a gente pede para o paciente aguarda a gestação, né? Então, espera, né? Faz depois. É a mesma coisa E tem com... a questão vascular também, né, Letícia? Sim, como é um procedimento também. ingestável, às vezes você acaba pegando algum vasinho, uma alteração de coagulação que é totalmente alterada, Também, né? por exemplo, preenchimento com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma medicação segura, né? Então, ele em si não vai trazer problemas para o feto, mas na sua execução, o paciente pode fazer uma inflamação pelo procedimento, o paciente pode fazer reação de hipersensibilidade, e durante a gestação a gente não tem esse cálculo, então, no geral, a gente pede para guardar. Então, não por ser teratogênico, né? Mas por eventuais efeitos adversos que possam ali acontecer. Aí isso tem que ser discutido com o paciente, porque, de fato, o preenchedor, muitas vezes, o paciente fica com equimose na pós-aplicação. E a gente não tem uma casuística gigantesca de pacientes, né, fazendo esses procedimentos na gestação para falar qual que é a taxa de evento adverso disso. Então, continua um assunto polêmico, embora a gente saiba que não é inseguro, né? Mas essa informação que você traz é bem legal, Letícia, porque é interessante para a gente explicar para a paciente quando acontece o contrário. Na verdade, ela não veio perguntar, ela já fez e ela descobriu que estava grávida. Tá e ela vem desesperada, né? E aí você fala assim, sei lá, descobriu gravidez com 12 semanas, ela fez há 4 semanas. E ela vem preocupada, fiz botox na gravidez, meu neném vai nascer com problema. Aí também é uma forma da gente ter esse conhecimento para tranquilizar a paciente. Fala, olha,
Não, provavelmente não vai trazer problema nenhum para você, pode ficar tranquila. Isso. Então é um conhecimento que é bom, ginecologia. Apesar da gente não indicar, Uhum, eu acho que é importante a Mas a gente gente tem que se poder, apropriar para poder falar, exato, né? sim. para poder explicar para o paciente, E às na, vezes tranquilizar quando foi feito. e na mesma situação com os cosméticos, que muitas vezes a paciente está fazendo uso de vários cosméticos na pele e descobre a gestação, por exemplo, o uso da ureia, de hidratação que o Anderson comentou. Então, assim, vai acontecer um dano ali, aquela paciente que estava usando e se descobriu grávida? Vai acontecer Provavelmente nada de não, mal né? com ela, né? 90, mais de 99,9% de chance de nada acontecer. A questão realmente é, vamos agora fazer uma programação de como você vai levar essa gestação. E aí, se puder fazer melhores escolhas, fica mais adequado. Então, por exemplo, na Tá. questão aí de hidratante, a gente tem uma gama tão enorme de hidratantes para se usar. De fato, para o paciente que tem um poder aquisitivo menor, ele fica com menos opções, né, em relação, mas aí a gente tem opções inertes, por exemplo, óleo mineral, óleo de canola, né, até óleo de cozinha pode ser usado para hidratação. E a gente usa, sabia? Lá no HC a gente usa. Não sabia. Nossa, tô surpreso. Eu tô chocada. Sim, sim, ó, quer hidratar uma Sério? perna, o paciente não tem dinheiro para comprar hidratação para perna, óleo de girassol, compra no supermercado. Nossa, hein? Chocada, viu? Então, óleo hidrata tão bem quanto hidratante? Essa é uma Não, dúvida que eu sempre tive. não, o óleo não hidrata tão Não? bem quanto o hidratante pela própria composição da pele ali, né? Então, assim, os hidratantes mais modernos, eles conseguem fazer ali a camada córnea realmente ficar mais hidratada, absorve um pouquinho melhor. O óleo, ele faz como se fosse um filme sobre a pele, então ele hidrata menos, né? Mas ele ajuda muito mais do que manter a pele ali Sem naquele, nada. né, sem nada. Então ajuda muito, sim, mas de fato não é melhor não usar um óleo do que um hidratante Sindet, por exemplo, que é o hidratante top das galáxias. Mas ele tem sua serventia, sim. Tá. E aproveitando que a gente tá falando de hidratação, lembrando que o senhor falou que a gente vai perder cabelo principalmente no pós-parto, né? Existe algo que pode ser feito durante a gestação para reduzir a queda de cabelo no puerpério e, ainda sobre cabelo, pode tinta, não pode tinta, pode alisamento, não pode alisamento, o que a gente libera, o que a gente proíbe, né? Acho que o senhor quer começar com um pouquinho Essa que vem no pergunta, consultório? acho que o Vande, me conta aí, Vande, como que você faz? Olha, durante a gravidez, para evitar o eflúvio telógeno, acho tão bonito esse nome. É lindo, eu acho Eu falo que se eu tivesse elegantérrimo. um filho humano, ele ia chamar eflúvio. Bonito, né? Aquele negócio lá, como ele chama eflúvio? Eflúvio. Né? Eu acho ele... Sabe por que Elegante. eflúvio é bonito? Não parece assim como se fosse um rio? o Eflúvio. eflúvio. Porque é isso mesmo, é um pânico, né? Porque cai tanto cabelo, gente, que é horrível. Eu tive, assim, é assustador. Aliás, acho que eu até mandei uma mensagem pro Vande na época, falando: socorro, o que é esse cabelo caindo um monte? Nunca pensei que fosse um negócio tão Nossa, horrível. eu sou muito apegada, eu ia ficar desesperada. Ah, então se prepara. Mas assim, eu desconheço alguma coisa que a gente possa fazer na gestação para diminuir esse risco ou diminuir o eflúvio. Você conhece alguma coisa, Alice? Na verdade, o eflúvio telógeno pós-parto ele é previsível mesmo, né, de se acontecer. É que o eflúvio telógeno ele pode acontecer também em situações metabólicas, então, por exemplo, anemia, diabetes, alterações tireoidianas e o próprio estresse pode desencadear eflúvio. Então, assim, na gestação a paciente geralmente está livre aí disso. Então, a gente não tem formas de evitar que isso aconteça no pós-parto, mas é importante que essa paciente esteja bem nutrida no pós-parto, né? Então, continue se alimentando bem, que tenha isso aí bem equilibrado, para ela não persistir com um eflúvio telógeno não agudo, porque do pós-gestação é um eflúvio telógeno agudo, mas existe o eflúvio telógeno crônico. Então, assim, a paciente pode fazer um eflúvio telógeno de causa mista, pós-parto, mais por anemia. Então, é interessante, né? Se a gente perceber que esse eflúvio aí está um pouco mais persistente do que era previsto, realmente pesquisar se o paciente não está com uma anemia, às vezes pode acontecer, né? Às vezes
Tem paciente que expolia muito, É que a né, gente no acaba pós-parto. fazendo acompanhamento, né? E o Acaba previsto é pegando. quanto tempo? Tem um tempo? É previsto Eu acho que... que os primeiros 60 dias, né, Letícia? Eu tô enganado. Normalmente o eflúvio acontece depois de uns 60 dias aí pós-parto, persiste por uns tá. 2 a 3 meses. Ah, tá. Ele inicia, então, 60 dias depois. Mas pode começar antes também. Tá bom. E com relação à tintura e alisamento ou cacheamento de cabelo, pode? Ixi, aí você pegou. Nossa. Polêmica. Bom, gente, alisamento não deveria ser feito nunca, né? Bom, agora a gente termina com o podcast porque vão me odiar para sempre, né? Mas, Você Abaixo jura a que não escova podia? progressiva. mas dermatologicamente falando, os alisamentos, eles acabam, né, com o cabelo, e essas substâncias não são substâncias legais. Então, assim, não é recomendável fazer na gestação, muito menos, né? Então, não vamos recomendar. Não vamos recomendar. Em relação às tinturas, normalmente evita-se aí no primeiro trimestre, embora no Anderson acho que pode falar com mais conhecimento de causa sobre isso, mas no geral a gente tende a pedir para não pintar o cabelo aí nos primeiros 3 meses, mas a gente tem algumas tinturas que são mais tranquilas. E essas tinturas aí, elas normalmente não têm amônia, né? Eles têm aí componentes de tolueno um pouco mais brandos, e aí, preferencialmente, se puder usar esse tipo de tintura aí, né, depois do primeiro trimestre, seria melhor, porque são menos imunogênicos, dão menos reações de hipersensibilidade, né, e assim, de riscos potenciais menores também. Mas não existe estudo triplo cego randomizado sobre tinturas na gestação, né? Então, talvez nunca exista, né? E talvez nunca exista. Eu costumo falar assim, estudo de segurança a gente não tem. Então, se der para escolher paciente e falar assim, não consigo ficar sem tingir o cabelo. Então, como a Letícia falou, dá para a gente esperar o primeiro trimestre acabar, e você consegue introduzir alguns tipos de coloração que não tem amônia, por exemplo, ou que não tenham substâncias mais fortes. Por exemplo, tem aquelas que tem a... parafenilenodiamina? Parafenilenodiamida. Difícil. O parafenilenodiamida, teoricamente, ele pode ser seguro, mas tem estudos com animais falando que pode trazer malformação, só que são doses muito grandes, que a gente vê só em estudo animal que não foi comprovado em humano. Enfim, é difícil a gente, como ginecologista, falar assim, ó, pode tingir o cabelo e tá tranquilo para você. 100%, né? Não dá. Mas, por isso que eu falei, tem que sentir a paciente. Se eu, como paciente, se eu tivesse grávido, se eu deixar de tingir o cabelo na gravidez, eu já não sei, entendeu? Mas eu acho que liberar tranquilamente, falar, olha, tá tranquilo, eu acho arriscado. Então, eu prefiro que a paciente use colorações de formas mais naturais, né? Como rena, por exemplo, ou... No mundo ideal, na verdade, a gente faz esse tipo de preparo antes de engravidar, né? Sim. Aquela paciente vem pensando, quero engravidar, o que eu preciso fazer? Já pinta não é o cabelo. Só exame, não é só ácido fólico, a gente dá aquele olhar na paciente e fala, olha, vamos fazer uma transição capilar, para não precisar fazer o alisamento durante a gravidez, vamos ver a questão da coloração, porque talvez durante a gravidez seja melhor você não tingir, né? Você tem que dar aquela olhada, e eu vejo isso, não falando mal dos infertileutas, mas assim, eles pecam um pouco em relação a isso, porque às vezes a paciente fica 6 meses, 1 ano em tratamento até engravidar. E esse tipo de conversa a gente não faz. Sim. Para que a gente tenha esse tempo de transição. Falar, tô tentando fazer estímulo de ovulação, vou fazer a transferência de embrião, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E a gente já poderia ter tido essa conversa com a paciente, para quando chegar na gravidez, quando ela realmente engravidar, ela já está preparada. E ela não precisa fazer. Exatamente, ela não nunca tinha pensado precisa. Sobre isso. Mas é uma culpa nossa, como ginecologista, que a gente podia orientar. Aquelas que vêm perfeitamente, querem engravidar, vêm aqui para orientação. Não é só questão hormonal, fazer um ultrassom, ver ácido fólico, a gente tem que ver todo o resto da paciente. Como é que é o seu trabalho? Quais são os tipos de exposições que você tem? E a questão do cabelo, da pele, que tratamento você faz agora? Tá fazendo botox? Não tá? Vamos fazer 1 mês antes de você engravidar? Introduzir na orientação pré-concepcional, né? Exatamente. Isso é muito legal, eu acho. Sim, eu nunca tinha pensado sobre isso. Acho que é legal mesmo. Também achei. Ela tá toda orgulhosa. Mas só para terminar, Olê, acho que tem tinturas mais tranquilas, você conhece mais do que eu, né? Por exemplo, além das renas, as naturais. A rena é realmente a mais tranquila de todas, né? A rena, não Enê, porque o nome é parecido.
Mas rena é diferente de Enê. Enê é uma outra coisa que tinge e alisa, né? A rena realmente é bem tranquila mesmo, né? Totalmente liberada, assim. Das tinturas, né? Das colorações, assim, que se usa, a parafenilenodiamina, ela é essa substância mais controversa aí do mundo a amônia e a parafenilenodiamina. A questão é que a amônia, ela é fácil de você encontrar produtos que não tenham. Já a parafenilenodiamina é mais difícil, porque realmente ela é um componente muito importante para colorir o fio do cabelo. E a parafenilenodiamina ela é um derivado fenólico, e como você já tinha comentado, Vandi, esses compostos fenólicos, eles são normalmente incriminados aí como carcinogênicos, e aí a gente não consegue saber se na tintura isso acontece ou não, porque é de curta exposição, né, num perímetro aí, né, pequeno, né, do corpo, mas aí existem algumas tinturas que elas têm compostos derivados de tolueno. Então, assim, a parafenilenodiamina, ela é um derivado do tolueno. Existem compostos derivados que são um pouco mais tranquilos, né? Então, são derivados ali, são substâncias derivadas disso e que são menos imunogênicas, dão menos alergias, né? Então, pacientes que têm alergia à parafenilenodiamina já pode usar, né? E isso a gente encontra em algumas tinturas aí que são ditas como veganas, né? Então, assim, não sei se pode falar marca aqui, assim, mas tem algumas mais que são mais tranquilas, assim, que vende em salão, assim. Então, tem da Schwarzkopf, eles têm uma tintura que se chama Essensity, que ela é uma tintura que tem, a maior parte dos componentes ali são componentes menos imunogênicos, digamos assim. Não que seja, não é 100%, né? Tem paciente que vai ter sensibilidade. E quando a gente pensa em componentes que trazem menos alergia, a gente naturalmente já está falando de coisas que são mais tranquilas para uso. Então, assim, se for para usar na gestação, eu escolho esse tipo de tintura, né? Com certeza. Da Keune, por exemplo, tem a linha deles mais tranquila, que é a Sopure. Aí não é o parafenilenodiamina mesmo, já é um derivadinho ali. Então, não é que não tem nada de tolueno, tem um pouquinho, mas já é um derivado. Entendeu? E os tonalizantes, né, que a gente consegue usar com um pouco mais de tranquilidade. E aí os tonalizantes, a gente tem que ter muito cuidado com o tonalizante, porque tu sabia que tem tonalizante que é pior do que coloração definitiva? Nossa, isso eu não sabia também. Nem eu. Tem coloração que é tonalizante que usa parafenilenodiamina ali pura, entendeu? Então, na verdade, tem que conhecer esse cosmético. Normalmente os cabeleireiros conhecem, assim, esse que é mais light, aí normalmente o ideal seria que o paciente venha com esse nome, né, para o dermatologista ver e para o ginecologista ver essa substância. Então, perguntar, o que você tem aqui para uso? E aí pega lá a bula do remédio, toda a tintura de cabelo, coloração, eles têm uma lista de ingredientes, igual o cosmético que a gente compra na farmácia. Tira a foto ali e mostra para o ginecologista ver o que tem. Porque realmente, se a gente só for pensar, tonalizante é mais tranquilo, a gente corre risco de errar, porque tem tonalizante que é super alergênico e que tem componentes, assim, que a gente opta por evitar, né, durante a gestação. Uma coisa que eu acho legal também explicar para as pacientes, porque você muda a cor do cabelo também. Os cabeleireiros eles têm o costume de misturar as cores, né? E a segurança e as concentrações, elas são para as cores únicas e próprias, primárias. Então, uma vez que você vai fazer essa mistura de cores, talvez o efeito seja pior. A gente consiga uma união química lá que pode causar uma pior ou até mesmo uma questão alergênica. Então, eu também, se a paciente optar por fazer a coloração do cabelo, eu também tenho que orientar o cabeleireiro sempre usar uma cor. Só, para não fazer essas misturas que são bem comuns, né, nos salões. Eles acabam fazendo essas misturas. Sim, a gente acho que é mais comum até do que usar a cor primária, né? Eu acho que ela pode tirar foto de todas essas tinturas aí porque, de fato, a composição de um determinado número pode ser diferente, né, de um número de coloração para outro.
Então, realmente, o ideal seria mostrar para ver o que é que tem ali. Porque senão, Sim. eu uso isso, né? Mas, no geral, essas tinturas aí que são ditas mais tranquilas, os componentes mais... o componente mais crítico não tá, né? Mas, assim, continua sendo tintura do mesmo jeito, né? Não é tranquilo igual uma rena. Então, eu acho que o ginecologista fica realmente numa sinuca de bico aí, né? Sim, com Porque ele é certeza. autoridade para dizer se pode ou não pode. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem tanto respaldo E assim, aí né? a gente não tem tão... Eu acho que é mais ter realmente uma conversa ali com o paciente e falar, o risco aqui, a gente não sabe exatamente qual é, tudo indica que está tudo ok, temos aqui esse arsenal de produtos aqui que são mais tranquilos, outros que não são tanto, vamos escolher um mais tranquilo, ou, né, ou ter outra opção. Acho que precisa ser uma decisão conjunta mesmo, né, e acho que uma decisão consciente e sem muito desespero também, né, porque o corpo muda tanto na gestação, né, assim, eu tenho 2 filhos, e acho que quando eu engravidei, eu não tinha noção, mesmo já, né, tendo feito medicina, né, já tendo estudado, já visto tantos pacientes, eu mesma não tinha tamanha noção de como o nosso corpo realmente muda na gestação. Mas depois que a gente passa por tudo isso, é um tempo tão curto, né, e depois a gente tem tempo para lidar. Então, acho que existe calma também para se decidir o que vai fazer. Acho que é como a Alice comentou, a gente não pode também ser radical e falar, não, fica, né, não usa nada, né, por via das dúvidas não usa nada. Então, assim, vamos fazer uma escolha consciente de usar produtos, né, na medida do possível, lógico, isso vai depender também da condição do paciente, vamos usar coisas aqui que são relativamente seguras, né, mas vamos fazer essa escolha aqui juntos? Acho que fica melhor para todo mundo, né? Com certeza. E, não, eu acho que é isso mesmo que a senhora falou, principalmente ter calma nas escolhas. A gente tá começando a se encaminhar para o fim, certo? Tem mais alguma coisa que a senhora acha que é importante comentar? Ou o senhor também, doutor Anderson? A gente falou Eu acho que bastante só a respeito coisa. da depilação, talvez, né, que a A gente gente já ia pulou essa esquecer. parte. É verdade. A depilação é mais tranquila, você fazer ou com a aplicação de cera, até onde eu sei, né? Ou eliminação com a lâmina. Realmente, assim, fazer a depilação a laser, a gente evita, porque a gente também não tem estudo de segurança. Tá. E a utilização de produtos, eu também prefiro evitar durante a gravidez. Aqueles cremes depilatórios, né? Né? Quer dizer, não é que é proibido, né? Então, assim, eu falo assim, né? O dono da Gillette vai ficar doido comigo, né? Porque eles têm um creme depilatório. Não, Vite. Vite, cera fria. Na verdade, não existe uma proibição, pode ser usado, porém, esses são produtos que não é raro o paciente ter alguma hipersensibilidade ali. Reação alérgica, uma reação alérgica. E aí vai usar isso na gestação, vai dar um pouquinho de trabalho, acho que é melhor não, né? Vamos usar uma cera ali tranquila, uma Gillette. Uma coisa interessante que o Anderson comentou aí da depilação a laser, quando a gente faz o laser para epilação, o laser ele vai ter foco ali na melanina, né, que está ali no bulbinho do pelo. Existe um risco de hiperpigmentação durante a execução do laser, e como a gestante tem essa tendência aí de hiperpigmentar, então existe esse risco maior, o melhor é não fazer. Mas existe uma outra situação também, na gestação, o cabelo não fica ótimo, a gente fica peluda também na gestação, né? O eflúvio é de tudo. Depois, mas antes a gente nágila. fica todo A cabeludo. fase anágena é de tudo. Antes a gente fica muito cabeludo. E aí, não é interessante você fazer a depilação nesse momento em que os cabelos estão muito em fase aí, né, estão crescendo, a gente está lá em pleno funcionamento dos cabelos, porque provavelmente essa sequência de depilação não vai funcionar. Porque, na verdade, quando a gente faz o laser, o objetivo é você queimar o bulbo do pelo, e você usa ali aquele cabelo, mas como está tudo muito, né, com hormônios ali, né, ativados, muito estimulado. A chance disso não funcionar é grande. Então, assim, eu só queria deixar claro que
não existe uma proibição para o uso, para a realização da depilação a laser, porém, pode não ser ideal esse momento para execução. E o mesmo a gente pode extrapolar para a fotodepilação, né? Sim, quando eu falo laser para depilação, a gente está incluindo todas as tecnologias, né? Alexandrita, laser diodo e a fotodepilação, que costuma ser usado esse nome para depilação, que é com a luz pulsada. Mas o objetivo final do laser é o mesmo, que é, na verdade, você matar aquele bulbo do pelo ali que fabrica o pelo, né? Diariamente ali. Então, assim, no final das contas, tudo a mesma coisa, né? Tá certo. Obrigada, doutora. A senhora acha que ficou faltando a gente falar mais alguma coisa? Nossa, não sei. Achei que coisas, né? Pena, muito curto. Sim. É verdade. Teria que fazer uns 3 episódios, talvez, pra falar tudo, né? São Mas, muitas assim, coisas, acho que do geral, das orientações de dia a dia de consultório, será que a gente pegou tudo? Eu acho que sim, né? Tranquilo, Tá. Acho que cobrimos. Tá bom. Então, eu queria agradecer a presença de vocês dois. Foi muito bom. Acho que vai esclarecer dúvidas pra muitas pessoas e a gente vai saber orientar melhor nossos pacientes no consultório. Quem escutou ou assistiu a gente até aqui, muito obrigada. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua paciência. Espero que o episódio tenha sido de bom proveito. Eu vou deixar um link de acesso ao material de estudo complementar na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. A doutora Letícia me mandou várias coisas legais para vocês estudarem também. Então não foi tudo só da minha cabeça. E vou deixar também o link do formulário do Google Forms para vocês responderem, para eu poder ter dados para o meu mestrado. Por favor, eu imploro, respondam sobre a aplicabilidade do podcast como ferramenta de ensino. Vai estar tudo lá. E você pode responder uma vez em cada episódio. Então, muito obrigada, um beijo, até a próxima.